Hora de conversar com o Felipe Killing, corpo daquele bilionário dono do iate que foi atingido por um tornado no mar Mediterrâneo foi encontrado. Uma pessoa segue desaparecida e nós seguimos com os olhos grudados nesse mistério de Agatha Christie. Quais são as últimas? Bom, talvez não seja nada, né? Talvez não tenha mistério nenhum. Tornado atingiu o iate virou. E o mastro era Mas, muito Mas por alto, que né? esse especificamente e outras embarcações não, né? Tem que perguntar pro marinheiro, né? Pro Popeye, sei lá, eu não Pro sei. capitão, né? O capitão caso, tem pro muito a contar, eu acho, né? E aí, Tem Killing? testemunhas. Quais são as últimas? Bom dia. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. O capitão, inclusive, é um dos sobreviventes. Ele já foi interrogado na terça-feira, porque justamente essa é a pergunta que muita gente se faz. Como que um iate de mais de 50 metros de comprimento, avaliado em 211 milhões de reais, foi o único a naufragar na tempestade que atingiu a costa da Sicília, na Itália, na madrugada de segunda-feira? Segundo a fabricante desse iate, a empresa italiana Perini, ele é um iate que praticamente não afunda e provavelmente mais de um motivo, mais de um erro aconteceu durante essa tragédia. Bom, o mastro tem sido um ponto de debate, porque é o maior mastro de alumínio do mundo, tem 75 metros de altura, dá quase 2 vezes o tamanho do Cristo Redentor, e ele pode ter servido como uma espécie de pêndulo. Durante a última segunda-feira, fazia muito calor na Itália, então portas e janelas estariam abertas. Isso fez com que muita água entrasse também na embarcação e ajudasse a afundar de forma rápida. Mas é claro que uma investigação foi aberta, promotores italianos estão investigando, uma equipe de especialistas aqui do Reino Unido viajou até a Itália para ajudar também nas investigações, lembrando que esse iate tinha uma bandeira do Reino Unido e o dono é o empresário Mike Lynch, um dos mortos. O corpo dele foi encontrado e foi um resgate muito complexo, porque esse iate ele acabou afundando de lado, está a 50 metros de profundidade e muitos móveis estão bloqueando as entradas. Até por isso, mergulhadores especialistas em mergulhos de caverna fazem parte da equipe. Então eles têm que ir se espremendo entre os móveis, tentam explorar esse barco que tem 3 andares, 6 suítes, uma enorme cozinha, sala de jantar, é uma embarcação gigantesca. E aí, em meio, né, a esses móveis e uma janela curta de trabalho, eles têm que encontrar os corpos e também remover esses corpos. Eles têm uma janela de trabalho de apenas 10 minutos, porque eles precisam depois subir à superfície e recarregar os cilindros. Contam também com a ajuda de drones aquáticos, mas é claro que esse trabalho de remoção é feito pelos mergulhadores. Segundo informações extraoficiais, o único corpo que ainda não foi encontrado seria de Hannah Lynch, a filha do magnata britânico Mike Lynch, que tem 18 anos. Então a gente já tem a confirmação de 6 pessoas mortas. O cozinheiro desse iate, que já teve essa confirmação da morte logo na segunda-feira, e esses 5 corpos que foram retirados entre ontem e hoje. Falta ainda Hannah Lynch, que, ao que tudo indica, também está morta, porque a chance de sobrevivência é mínima. E a gente espera que nas próximas horas o corpo dela seja encontrado. 22 pessoas estavam a bordo, 15 conseguiram escapar com vida. Essas pessoas elas se amontoaram num bote inflável que inflou automaticamente enquanto esse iate naufragava, e uma das sobreviventes contou que ela acordou no meio da noite já com água em sua suíte, ela pegou a filha de 1 ano, o marido, e correu para o convés. E aí estava difícil de se equilibrar, acabaram caindo na água, a filha de 1 ano acabou escapando dos braços dela por 2 segundos, mas ela conseguiu pegar a filha, segurou com toda a força que tinha, e aí essas 15 pessoas se amontoaram nesse bote inflável, e aí uma embarcação que estava próxima fez os primeiros resgates. Mas é claro que existem ainda muitas perguntas a serem respondidas sobre essa tragédia. Mastros muito altos não são exatamente uma aberração, né? Recentemente o Rio de Janeiro recebeu o veleiro que é conhecido por ter o maior mastro do mundo, com 90 metros de altura.
90, o equivalente a um prédio de 30 andares, cara. Meu Deus. É O que o- ele falou 2 vezes a altura do Cristo, nesse caso aí, né, do iate que afundou, já isso. fiquei meio... 75 isso dá uns 70 e metros, poucos, né? 70. Esse é maior ainda, tem 90. Você vai ver o barco é muito menor, o barco não dá um terço do tamanho do... Então, não é exatamente... Ele não passa no canal do Panamá, pra você ter uma ideia. Transatlânticos passam e esse veleiro não passa. Sim, portanto, ok, né? Existem mastros gigantescos, mas você olhando pra ele como um leigo, você fala, isso não vai se sustentar. Enfim. Mas se sustenta. E aí, Se sustenta. o Killing, ou não, como nesse caso, né? Infelizmente. Agora, Killing, é natural que se sustente. A regra é essa, Isso, né? é feito pra Killing, ontem eu estava vendo sua reportagem longa, e parabéns pela reportagem, porque ela está bem explicativa no Jornal da Band, né? Você mostra ali no mapa o trajeto feito direitinho. Vamos repassar para os nossos ouvintes, até porque essa foi uma viagem longa, né? Eles fizeram ali, saíram do Reino Unido, se não me engano, para a França, fizeram ali o entorno França, Espanha, Portugal. Como é que foi esse trajeto até chegar ali ao Mediterrâneo? No começo do mês, essa embarcação saiu aqui do Reino Unido. A primeira parada foi em Roterdã, na Holanda, e aí depois eles começaram a descer pela França, Espanha, Portugal, cruzaram o Estreito de Gibraltar e aí foram até a Sicília, na Itália. O próximo destino seria as Ilhas Eólias, que ficam em Nápoles, mas essa viagem acabou sendo interrompida por conta da tragédia. Foi uma viagem justamente para celebrar a absolvição na justiça de um caso de fraude fiscal do bilionário Mike Lynch. Então ele convidou, inclusive, um advogado e a esposa, pessoas que trabalham para a empresa dele, para fazer essa viagem, esse cruzeiro pelo mar Mediterrâneo, a costa de países europeus, e aí o próximo destino seria as Ilhas Eólias. Então uma viagem longa que teve início no começo do mês, e aí teve essa parada no fim de semana ali perto de Palermo, que fica na Sicília. O marinheiro o capitão acabou ancorando a cerca de 400 metros de um porto. Alguns especialistas afirmam que ele deveria ter ancorado até mais perto do porto para a embarcação ficar protegida pelas docas. Havia já o alerta de mau tempo, então outro especialista afirma que entre os 10 tripulantes, 2 pelo menos deveriam se revezar num turno para ficarem de olho nas condições climáticas, ter também todo um preparativo caso a embarcação começasse a enfrentar problemas. O capitão teria soltado um sinalizador, mas tarde demais, pouca gente conseguiu inclusive ver esse sinalizador durante a madrugada, então tem alguns errinhos aí, algumas questões que muita gente tem levantado, mas é claro que oficialmente a gente só vai saber nos próximos dias e semanas. Quando a gente fala sobre esse bote, essa embarcação em que as pessoas puderam se salvar, se abrigar, tinha capacidade para 12 pessoas, mas como você falou, mais gente entrou, 14 ou 15, né, se não me engano, porque tinha essa criança, né, essa cena desesperadora aí, mas que acabou se salvando. O bote, portanto, não dava conta de todas as pessoas que havia 22 pessoas a bordo, né, Killing? Exatamente. Esse bote inflável tem capacidade para 12 pessoas, 14 se amontoaram, mais o bebê de 1 ano. Então, não, esse bote não teria condições. O que muita gente fala é que era pouco provável que um iate desse fosse afundar no mar Mediterrâneo. Então, talvez o capitão possa ter tido uma negligência, achando, olha, não vai acontecer nada, essa é uma embarcação de 210 milhões de reais, tem 3 andares, todos os aparatos de segurança, mas cometeu alguns erros, porque eu estava vendo uma matéria de um especialista falando que apenas um erro não é capaz de afundar um barco desse porte, de 56 metros de comprimento, que tem toda uma estrutura para aguentar as condições climáticas mais adversas. Então, ao que tudo indica, ele cometeu uma série de erros que acabou resultando nessa tragédia.